programa de hoje estamos abordando a saúde mental do profissional de saúde e estou com o Dr. Flávio Brown, presidente da Associação Médico Espírita de Santos e psiquiatra. Bom, Flávio, por tudo que a gente falou, nos blocos anteriores, a gente também pode falar que o profissional de saúde, principalmente o médico psiquiatra, ele precisa cultivar um pouco mais a humildade para não adoecer tanto? Porque olha só, quando você é recomendado para procurar um psiquiatra, você já passou no clínico geral, você já passou talvez no cardiologista para ver os seus sintomas, ou algum outro médico de outra especialidade. Então tem essa questão de um certo preconceito, nossa, foi orientado para mim como paciente ou para mim como médico da área da saúde, na psiquiatria mais em específico, que eu procure um apoio psiquiátrico. Então isso soa às vezes como algo, nossa, eu estou falhando em alguma coisa, ou eu estou faltando um pouquinho com a minha humildade para perceber que eu sou uma pessoa, antes de ser um profissional na área da saúde, e que às vezes me fere o meu orgulho admitir que eu preciso de uma ajuda psiquiátrica ou psicoterapêutica. E a gente sabe que quando falta humildade, sobra orgulho, sobra a prepotência. Então o profissional de saúde, de uma maneira geral, ele é muito formado simplesmente para ele estar no poder de ajudar e eventualmente ele precisa ser ajudado. Então se você tem a humildade para perceber o seu momento de ajuda e aceitar essa ajuda, com certeza você vai fazer um diagnóstico mais cedo e um tratamento adequado para você se reerguer de uma maneira mais sustentada e mais rápida. E se eu admitir a possibilidade espiritualista, com certeza eu vou dar mais qualidade ao meu atendimento. Seja eu médico psiquiatra que estou atendendo ou eu médico psiquiatra que estou sendo atendido. Então eu preciso ter a humildade de admitir que eu sou falho. E a maioria dos médicos não admitem isso e vão buscar ajuda de um momento mais tardio. Isso atrapalha a sua terapêutica posterior. Certo. Bom, a gente sabe que hoje o número de pesquisas envolvendo a espiritualidade está crescendo, tanto aqui no Brasil quanto no exterior. Sim. Grande parte dessas pesquisas vão envolver principalmente os sintomas cardiológicos, Mas no que diz respeito ao psiquiatra, por que alguns ainda estão reticentes, embora a gente veja, através das pesquisas que estão despontando em todo o mundo, por que a dificuldade dessa aceitação? Olha, a gente vê uma questão de um grande preconceito, porque o médico ele é formado para se achar um semideus muitas vezes, não admitindo a existência de interferências que abrange o que a medicina e o que a psicologia tradicionais estudam e que o Espiritismo explica com uma clareza impressionante na sua literatura tão vasta, principalmente na área da psiquiatria, que é a especialidade médica mais próxima a essa temática, que envolve coisas, entre aspas, do invisível, não é mesmo? Principalmente em doenças mentais graves, como esquizofrenia, transtornos de mediunidade, processos obsessivos. Então a gente vê a questão do preconceito e do orgulho. Mas que a nossa função, médicos da área da psiquiatria e principalmente médicos espíritas, transformar essas evidências científicas em comprovações de convencimento daquelas pessoas que, de alguma maneira, têm uma certa vergonha ou preconceito de abordar isso no seu estudo pessoal e com os seus pacientes, a questão da espiritualidade e ou da sua religiosidade. Então a gente vê como uma questão de preconceito e uma questão de tempo. A medicina está se abrindo devagarinho para essas questões que abordariam essas probabilidades dessa temática espírita, mas a gente ainda tem que fundamentar mais as nossas teorias com seriedade, com humildade, para ter credibilidade àqueles que são mais materialistas. Então, cabe ao médico psiquiatra não apenas medicar, mas cuidar também da alma do seu paciente? Exatamente. Esse é um diferencial que a gente está tentando associar quando você estuda a área tradicional da psiquiatria com a temática espírita. Na verdade, a gente precisa não só apontar um diagnóstico, mas apontar um caminho para aquela pessoa se reequilibrar. E o médico precisa ter a humildade quando ele perceber que ele está se desequilibrando. Buscar apoio psicoterapêutico, apoio espiritual, apoio medicamentoso quando for o caso, não é mesmo? Então, se você tem essa humildade de admitir a possibilidade que, puxa vida, eu não estou me sentindo bem, eu tenho que pedir ajuda, porque aquele colega que vai estar te ouvindo, se ele também já tiver uma abordagem mais humilde, até mais abrangente na temática espiritualista, ele nunca vai estar te julgando.
Só que os médicos às vezes se sentem fracos ou fracassados por admitirem que estão precisando de ajuda. E isso não é o melhor caminho. Então, as evidências sobre espiritualidade faz até mudar a postura do profissional de saúde quanto ao seu equilíbrio, não só o equilíbrio das pessoas que eles estão atendendo. E como cuidar dessa alma? Pois é, né? Você precisa a gente abordar a dor do paciente com assuntos da mudança interior. Então, se eu preciso mudar o meu temperamento para ser mais feliz, por que não? Se eu preciso apontar os defeitos, e às vezes não é fácil apontar os defeitos, admitir os seus ou apontar os defeitos alheios, para ter o reequilíbrio, por que não? Algumas abordagens psicoterapêuticas, elas incentivam o desequilíbrio, quando falam, por exemplo, olha, você precisa ser feliz a todo custo. Então, se o paciente ouve uma frase desse tipo, então o meu médico está me dando um aval que eu posso ser feliz a todo custo. Então ele está me incentivando a fazer coisas que podem gerar consequências negativas para mim mesmo. Por exemplo, em relacionamentos, em dependência química, né, numa vida desregrada ou desequilibrada. Então o médico tem que admitir a possibilidade dele colocar limites para aquele paciente e não que ele tem que ser feliz a todo custo, doa quem doer. Porque com certeza vão haver consequências negativas para ele, paciente, e para as pessoas que ele vai estar interagindo. O médico é, antes de tudo, um grande educador também, não? Sem dúvida nenhuma. Bom, Flávio, nosso bloco de entrevistas chegou ao final. E você que está em casa já sabe, mande para nós o seu comentário e a sua sugestão. O nosso e-mail é cienciaeespiritualidade@redemundomaior.com.br. Décio, agora é com você. Muito obrigado, Flávio e Giovana. Muito esclarecedor e muito importante essa entrevista com o Dr. Flávio, porque uma das coisas que são um equívoco na formação do médico, por exemplo, é essa questão de que o médico não pode se envolver com o paciente para que ele não sofra com o paciente. Isso é uma grande mentira, porque no momento em que você está cuidando, você já está envolvido. O que deve ser estudado e feito com bastante cuidado é a maneira como nós vamos nos envolver com o paciente. E essa maneira de envolvimento é uma maneira que não é muito diferente da maneira como nós nos envolvemos com as pessoas que nos cercam. Nós precisamos participar, nós precisamos conhecer, nos inteirarmos dos problemas dessas pessoas, sem confundir o que é do outro e o que é nosso. Isso é fundamental. Essa contaminação, quando você já não sabe mais qual é o seu problema e qual é o problema do outro, é que provoca alguns desequilíbrios na relação. Mas é muito importante que nós possamos manter essa integração entre o cuidado que nós estamos tendo com a pessoa, aquilo que é nosso e aquilo que é do outro. Eu espero que vocês tenham gostado desse nosso Ciência e Espiritualidade e espero também poder contar com vocês no próximo programa. Até lá e muito obrigado.